Olá pessoal, estamos aqui com mais uma conferência da segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação e hoje eu tenho o privilégio aqui, o prazer enorme de conversar com o pesquisador Pedro Viana, o biólogo Pedro Viana, que hoje ele trabalha lá no Museu Paraense Emílio Guild, mas ninguém melhor do que falar um pouco da trajetória dele, um pouco do que ele faz, do que você mesmo, Pedro. Então eu vou passar a palavra para você e vou pedir para você se apresentar um pouco, contar um pouco da sua trajetória aí na biologia, antes da gente começar a conversar sobre o assunto de hoje, que é um pouco sobre botânica, taxonomia, pesquisa e museu. Então eu passo a palavra aí para você, Pedro. Tudo bom, Felipe? Tudo tranquilo. É um prazer poder participar aqui dessa conferência e agradeço o convite. A gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e com tanta gente assim, uma penetração tão grande que esse tipo de evento tem. Então, eu sou Pedro Viana, eu trabalho na área de taxonomia vegetal. Hoje eu estou vinculado ao Museu Paraense Emílio Guild, que pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Comunicação. Eu comecei meus estudos, comecei a direcionar minha carreira nessa linha de taxonomia vegetal quando eu estava na graduação ainda, na UFMG. Eu comecei a apaixonar por essa linha de pesquisa. Fui aluno de iniciação científica de dois professores de taxonomia lá, o João Renato Stemann e o Júlio Lombardi. E, ao mesmo tempo, comecei a conhecer um pouco da flora que tem ao redor de Belo Horizonte, essas terras maravilhosas que tem ali de campos rupestres e entremeadas com Mata Atlântica e Cerrado. E isso me trouxe uma curiosidade muito grande em conhecer as floras, conhecer as espécies. Eu sempre tive um pouco desse tipo de curiosidade em querer saber o nome das coisas, querer classificar as coisas. Então eu não tive muita dúvida de que linha seguir. Então eu fiz na graduação um trabalho de levantamento florístico simples em uma área de canga aí no quadrilátero, de afloramentos ferruginosos e aquela vegetação toda especializada que ocorre nas cangas. E depois eu me especializei em taxonomia de gramíneas, da família Poaceae, que foi o que eu segui no meu mestrado e no doutorado também. Aí a gente vai se especializando cada vez mais. No doutorado eu trabalhei especificamente com um gênero de bambus, que quem não sabe, os bambus são da família das gramíneas. Então eu segui essa linha. Eu fiz mestrado e doutorado na UFMG também. Eu tenho aquele perfil que não é muito recomendado, que é fazer graduação, mestrado e doutorado na mesma instituição, mas eu tive a chance de conhecer muitas escolas e pesquisadores e professores de outras instituições. Fiz estágio sanduíche nos Estados Unidos também, na Universidade do Wisconsin, o que me deu um pouco de uma visão mais ampla do mundo acadêmico. Aí logo depois do meu doutorado eu trabalhei por pouco mais de um ano no Instituto Inhotim, que é um jardim botânico aí em Brumadinho. Tive uma experiência boa com cultivos de plantas e tal, mas não fiquei tanto tempo e logo eu prestei um concurso e vim há 3 anos e pouco, 3 anos e meio, eu estou aqui no Pará trabalhando no museu. Estou com aquele início da minha carreira propriamente dita aqui na Amazônia, Claro que tudo que eu fiz até agora é o que desenhou a minha carreira, mas agora eu estou tentando estabelecer uma linha de pesquisa aqui na Amazônia. Não, legal demais, Pedrinho. A gente vai falar muito ainda sobre seus projetos aí no museu, mas para iniciar aqui a nossa conversa, as dúvidas que eu tenho e que muitas pessoas mandam e-mail para a gente aqui da Bocaina também sobre taxonomia, sobre botânica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o taxonomista. Muitas pessoas, vários biólogos também, que já tive a oportunidade de conversar, principalmente no início da graduação, acham que o taxonomista é aquele pesquisador que decora nomes, Então eu queria que você falasse um pouco como que é uma formação de um taxonomista, o profissional além da decoreba, como é que se forma um taxonomista, as dificuldades de ser um taxonomista, como que trabalha um taxonomista?
Pois é, muitas vezes eu também já fui questionado sobre isso, se o meu trabalho não era só decoreba. Tal. Não, definitivamente não, é muito mais do que isso. Né? O trabalho de um taxonomista não é identificar plantas, isso é um dos trabalhos, uma das consequências do trabalho. O que a gente faz é classificar as plantas e atribuir nomes para elas de acordo com todo um procedimento científico e metodológico, né? Mas só que muitas coisas, muito desse interesse, muito do início do desenvolvimento da nossa carreira, a gente decora algumas coisas sim. A gente precisa de saber os nomes de alguns grupos, precisa de absorver o que já foi construído de conhecimento taxonômico, né? Da mesma forma que quando a gente aprende a escrever, a gente decora as letras do alfabeto. Então, não é só raciocínio, não é só pensamento evolutivo. A taxonomia é uma coisa muito mais ampla do que o simples atribuição de nome para as plantas. Né? A gente, como que eu falo? A gente, na nossa linha de metodológica, a gente segue uma série de procedimentos científicos, né? Tem que ter um cunho evolutivo, atualmente as classificações, a gente tem que conhecer a história dos sistemas de classificação e tentar entender. Muitas pessoas, inclusive, reclamam que as plantas mudam de nome o tempo todo, tal, porque simplesmente os paradigmas hoje são diferentes, né? A gente tem uma visão evolutiva dos organismos que a gente não tinha que a humanidade não tinha quando o Linneu propôs, por exemplo, o sistema binomial de nomenclatura. Né? Então, é uma ciência em evolução e a gente tem que estar muito atualizado quanto às metodologias e o que deve se fazer. Mas no início, o que desperta aquele interesse inicial é aquela coisa de ir para o mato e saber reconhecer as famílias, ver aquela diversidade gigante lá de várias espécies, saber reconhecer alguns gêneros, os grandes grupos, o que é uma pteridófita, o que é uma briófita, o que é uma angiosperma, uma monocotiledônia, e a partir daí a gente vai afunilando o conhecimento. E quando a gente tem uma bagagem maior de conhecimento, a gente vê aquilo de uma forma muito integrada, muito interessante. Não, legal demais, Pedro. Concordo 100% com o que você falou aí, em relação de que temos que saber nomes sim, até mesmo para quantificar, qualificar, né, o ecossistema ali, e realmente com a bagagem, né? Não é pensar que em um ano você vai saber aí várias espécies, nomes de vários gêneros, né? Realmente é uma construção de uma carreira, né? Principalmente na taxonomia, que ele dá com muitos nomes mesmo, né? E você diz que está em constante evolução e transformação. Até vi uma notícia recentemente que o pau-brasil mudou, né, a espécie dele, né? E nesse sentido... Não é mais Cisalpina. Acho que é Brasiliania, né? Algo assim, não é? Mas... eu vou conferir aqui nas bases de dados. É uma coisa recente que eu deveria saber, mas uma coisa que o taxonomista tem que saber também, em vez de saber simplesmente decorar o nome, por exemplo, eu não decorei o nome atual da Cisalpina, do pau-brasil, né, que era Cisalpina equinata há pouco tempo. Hoje chama pau-brasilia equinata. Mas isso é porque eu fui numa base de dados aqui que eu conheço, que mantém atualizado uma lista de sinônimos da flora do Brasil. Então, assim, muito do nosso trabalho é saber procurar as fontes de informação nas fontes corretas, né? Pau-brasilia equinata. E aí vem a minha pergunta, então. A gente vê que a ciência, de forma geral, ela, ultimamente com as ferramentas, ela se atualiza constantemente, né?
em relação à taxonomia, aos taxonomistas, qual que é a importância para a conservação, né, para a biologia de conservação em si, de termos bons taxonomistas aqui no Brasil, né, em termos de legislação ou até mesmo indicação de áreas prioritárias? Qual que é a importância de termos bons taxonomistas? Olha só, eu acho que esse conhecimento taxonômico, que é feito por bons taxonomistas, ele é o alicerce, né, a base dessas tomadas de decisões, né? A gente, antes de preservar uma espécie, antes de a gente criar medidas e um programa de conservação, de lutar pela preservação dessa espécie, a gente tem que saber quem é ela, né? Não só o nome dela, mas a distribuição dela. A gente tem que saber onde ela ocorre, que tipo de ambiente que ela está relacionada e tal. E sabendo o nome dessa espécie e todas as características associadas a ela, a gente conseguindo circunscrever aquilo biologicamente, né, que é muito o trabalho do taxonomista, a partir daí a gente consegue pensar em estratégias para a sua conservação, né? Então tem aquele jargão meio clássico, né, que é conhecer para preservar, né? A gente tem que conhecer os nomes, saber detalhes de taxonomia do grupo para poder preservar, né? Não adianta a gente chegar numa área, por exemplo, o cara está fazendo um estudo de impacto ambiental, faz a taxonomia mal feita, não identifica corretamente as plantas lá e deixa de perceber uma espécie rara que só ocorre naquele tipo de ambiente que ele está estudando. Isso é muito comum. Então, eu acho a taxonomia bem feita e acurada essencial para é o ponto de partida. Se a gente erra aí, tudo para frente eu acho que fica muito frágil, né? Então eu acho que é o alicerce dessas medidas todas que a gente planeja. Então é muito advogar pela própria linha de pesquisa, mas eu realmente acho isso muito importante e vejo muitos problemas decorrentes de taxonomia mal feita. Não, e isso que você falou, né, não é nem advogar não, é questão de legislação mesmo, né? Quando a gente percebe a maioria das legislações que protegem, né, alguns protegem ambientes, né? Nós temos a lei da Mata Atlântica e tal, mas muitas legislações são baseadas nas espécies, nas listas de espécies. Uma vez que uma pessoa, né, igual você citou, num processo de licenciamento, ela vai analisar ali o ambiente e a maioria das espécies são SP, a gente não sabe se aquela SP, né, é uma espécie endêmica, se é uma espécie ameaçada, se está numa lista, porque a gente só tem um gênero dela, né? Então entra muito essa importância de termos bons taxonomistas justamente para termos certeza do que estamos estudando naquela área ou não, né? Uhum. Não, exatamente. Isso é elementar. Elementar. E essas listas, quem geralmente constroem, as listas de espécies de ameaçadas de extinção, por exemplo, são os taxonomistas que se reúnem, fazem eles conhecem as plantas e os nomes delas, né? E pessoas especializadas em avaliar essa situação avaliam aquela lista. Então tudo começa com o trabalho do taxonomista, né? Isso. E como que você vê, né, essa questão de... É claro que, né, na sua área você tem mais contato com os taxonomistas, né, em botânica e tal, mas na área que eu trabalho, por exemplo, né, com caverna, é muito difícil a gente encontrar vários taxonomistas de vários grupos de invertebrados. E isso, né, você puxou o assunto aí do licenciamento ambiental, que é talvez o ponto-chave da conservação, é onde a gente vai decidir qual área vai conservar e qual não vai conservar, basicamente no licenciamento ambiental. Isso prejudica a todos os lados. Tanto o lado da conservação, porque traz essa insegurança se aquele bicho que está com o SP é um bicho raro, é uma espécie nova, né, ou não. Traz insegurança para o empreendedor, porque às vezes ele demora o processo de licenciamento por não termos profissionais de determinados grupos. Como que você vê isso, essa urgência no licenciamento ambiental e... em relação aos poucos taxonomistas que nós temos, não sei em relação à botânica, como que você vê isso? Olha, eu vejo isso como um problema, um descompasso que a gente enfrenta em estudos de licenciamento ambiental. Eu já participei de alguns numa fase da minha carreira
e sentia exatamente esse problema. Os prazos para fazer os documentos e os relatórios são curtíssimos, não tem nem tempo de você amostrar uma área com precisão, de abranger todas as estações do ano e etc. E o tempo para a gente buscar a identificação correta disso é maior ainda, porque não existe um taxonomista em plantas, por exemplo, que identifica bem todas as famílias de plantas. Não existe, a gente precisa de colaboração de especialistas, né? Felizmente, respondendo uma outra pergunta sua, em botânica, praticamente todas as famílias grandes de angiospermas e pteridófitas e até briófitas no Brasil tem algum especialista trabalhando. Isso é um panorama muito positivo que a gente tem no time de botânicos do Brasil. Sabe? Eu tenho certeza que para invertebrados isso é muito diferente, né? Tem muitos grupos, não é a minha linha, mas além de ser mega diverso, né? Um grupo, nossa, tem coisa demais. E eu imagino que tem menos taxonomistas. Eu vou contextualizar essa questão de licenciamento e demanda para ter uma flora bem organizada e uma taxonomia bem feita com um projeto que eu estou coordenando aqui no Pará. Que eu acho que esse exemplo é um bom exemplo que poderia ser seguido para em outros casos, em áreas que tem muito empreendimento e uma demanda grande em a gente conservar também ao mesmo tempo essas espécies, né? Eu tenho trabalhado na região de Carajás, estou coordenando um projeto em parceria do Museu Guild, em parceria com o Instituto Tecnológico Vale, que é a flora das cangas da Serra dos Carajás. A gente está fazendo uma compilação pesada nos herbários dos acervos que existem de Carajás. Fizemos muitos trabalhos de campo ao longo da área de estudos e conseguimos juntar um grupo de pelo menos 70 taxonomistas espalhados no Brasil para gerar monografias taxonômicas para todas as famílias de plantas que ocorrem nessas cangas lá em Carajás. A gente descobriu diversas espécies nunca descritas em áreas que têm estudos ambientais de licenciamento há muito tempo. Foi só olhar com muito detalhe, a gente descobriu pelo menos pelo menos umas 15 a 20 espécies novas nesse processo. 2 gêneros novos já foram descritos depois dos nossos estudos, o que mostra que a gente precisa olhar com mais detalhe, mais cuidado quando a gente faz relatórios de impacto ambiental. E que o tempo para fazer isso é realmente inviável da gente conhecer com detalhes essa flora. Então a gente está tentando produzir uma série de publicações que ajudem quem estiver estudando essa vegetação de canga lá a identificar as plantas corretamente, né? A gente espera que isso auxilie tanto na conservação das espécies, que a gente vai poder ter uma visão da distribuição e identificar elas precisamente, né? Saber onde que elas ocorrem, bolar estratégias para conservação e, ao mesmo tempo, para o empreendedor, para poder planejar os empreendimentos na área, tendo uma visão mais detalhada da flora, ele vai poder planejar isso de forma de ter menos dor de cabeça na hora que o órgão fala que ele não vai poder minerar uma área, por exemplo, porque tem uma espécie endêmica lá. Então, eu acho que esse é um caso que, com conhecimento taxonômico bem organizado, como que ele pode auxiliar as duas partes, tanto o empreendedor quanto o lado que quer conservar, né, a flora. Então, se isso fosse feito em outras regiões que têm muitos empreendimentos acontecendo, com outros grupos taxonômicos também, eu acho que a gente teria um panorama bem melhor aí de conservação associada a esse avanço em atividades que causam problemas antrópicos, né, como mineração, usinas hidrelétricas e por aí vai. Não, perfeito, Pedro.
Eu acho que a sua colocação aí foi muito pertinente, sim, né? Concordo mais uma vez com você. E quando, né, você fala de regiões que já estão aí sendo exploradas, a gente não pode deixar de falar um pouco aqui do nosso quadrilátero ferrífero aqui em Minas Gerais, né? Que é uma região aqui próxima de Belo Horizonte, que há séculos já vem tendo impactos, né, ambientais, principalmente mineração, né, mineração de ouro, atualmente mineração de ferro. E aqui eu queria voltar um pouco, até na sua história aí na biologia, que são as cangas aqui do quadrilátero. Né? Você iniciou, né, como você mesmo disse, seus trabalhos aqui nessas cangas, né, nos campos rupestres ferruginosos aqui, e também tem agora uma grande experiência nos campos rupestres aí em Carajás, no Pará, né, na Floresta Nacional de Carajás. Então, né, muita gente está assistindo a gente aqui, muitos nem sabem o que é uma canga, um campo rupestre ferruginoso. Então, gostaria que você explicasse aí um pouco melhor qual que é a importância, né, dessas vegetações sobre cangas, né, o que elas têm de importante e o que tem diferente das cangas aí de Carajás com aqui do quadrilátero. Seria plausível a gente, por exemplo, um empreendedor suprimir cangas aqui no quadrilátero e compensar com cangas aí em Carajás e vice-versa? Como é que fica isso? Pois é, essas cangas são espetaculares. Para quem gosta de biodiversidade, para quem tem curiosidade de ir para o mato e conhecer coisas diferentes e conhecer ambientes diferentes com espécies raras, endêmicas, etc., a canga chama muita atenção, não tem jeito. Aí no quadrilátero foi esses ambientes que me despertaram toda a minha curiosidade que depois eu toquei na minha carreira, né? Elas têm algumas diferenças bem contrastantes com as cangas daqui da região da Serra de Carajás, que estão na Amazônia, né? Apesar de que a parte física, né, os afloramentos rochosos e tal, são muito parecidos. Se a gente vê uma área de afloramento rochoso ferruginoso aqui de Carajás, sem cobertura vegetal, rocha exposta, e aí no quadrilátero é difícil saber onde que a gente está, porque a geologia parece que é muito, muito parecida, mas como não é da minha área, eu não me arrisco muito. Mas se você vai numa área dessas com uma visão de tentar entender a flora, a fitogeografia, o contexto biogeográfico e tal, é muito diferente. É muito diferente. As cangas do quadrilátero ferrífero, elas estão numa zona ecotonal, né, entre a Mata Atlântica, que está mais ao sul e ao sudeste, chegando o domínio da Mata Atlântica, com o Cerrado, que já está mais a oeste, noroeste do quadrilátero, né, e constitui o limite sul da Cordilheira do Espinhaço, né, que é uma área marcada por uma flora altamente especializada. Você fala o gradiente altitudinal também, né, Pedrinho? Exatamente. As serras da cadeia do Espinhaço, que vem lá da Chapada Diamantina, na região de Diamantina, em Minas Gerais, Serra do Cipó, elas terminam de forma contínua com esse conjunto de serras da cadeia do Espinhaço, né? Que tem a Serra do Caraça, tem a Serra da Moeda, Piedade, regiões maravilhosas, né? E então, biogeograficamente, né, fitogeograficamente, essas cangas do Espinhaço têm uma conexão muito grande com as savanas do Cerrado, que são adjacentes a ela, e principalmente com a cadeia do Espinhaço, que é marcada por uma flora especializadíssima, né? E dentro desse contexto, as cangas, por sua vez, a flora que ocorre nelas, tem adaptações, especializações muito típicas para esse ambiente, né? Que são rochas muitas vezes escuras, que ficam quentíssimas, né? Muito porosas e tal. Então, a vegetação que ocorre nesses ambientes tem muitas adaptações. Pulando aqui para Carajás, a gente tem um contexto muito diferente. A floresta amazônica, né, o domínio da Amazônia é dominado por floresta, tanto que é chamado por floresta amazônica, né? E esses afloramentos de ferro daqui estão isolados por uma matriz florestal, aquelas árvores gigantescas de 50 metros, é uma coisa
É um ambiente, para quem já foi na Amazônia, único. Você entra dentro de uma floresta amazônica, você sabe como que é o ambiente lá dentro. É escuro, é úmido, é barulhento, por mais que seja silencioso, mas um passarinho que canta lá em cima, começa uma barulhada com um macaco e é muito bicho e tal. É um ambiente muito diferente, em outras palavras, aos nossos meros, a nossa mera capacidade sensorial é muito diferente do que o Cerrado, o Espinhaço e também da Mata Atlântica. Então as cangas de Carajás estão imersas nessas florestas amazônicas, né? Aí quando a gente vai ver a flora das plantas de lá, não tem conexão clara com o Cerrado, muito leve. Algumas espécies de ampla distribuição do Cerrado, que às vezes alcançam savanas no norte da América do Sul, como na Venezuela, no Amapá, na ilha de Marajó, ocorrem também nessas cangas, mas são espécies de ampla distribuição. Não tem aquela marca registrada do Cerrado. Tampouco com a cadeia do espinhaço. Não tem nada de cadeia do espinhaço nas cangas de Carajás. Aqueles grupos típicos como Velociaceae, Chiridaceae, Eriocaulaceae, em Carajás estão representados por grupos taxonômicos típicos da Amazônia, que são pobres. Por exemplo, tem 2 espécies de Chiridaceae nas cangas de Carajás, por exemplo. Em um parque estadual na Serra do Espinhaço, no Rio Preto, por exemplo, tem 62 espécies de Chiridaceae. É um outro elemento biogeográfico lá. Mas, como está tão isolado, né, dessas outras áreas de vegetação fisionomicamente parecida, tem um índice de especialização, de endemismo aparente lá, que é muito notável. É bem interessante mesmo. E principalmente espécies de ciclo de vida muito curto, espécies anuais, que nascem, florescem e morrem o mais rápido possível, conseguem produzir semente o mais rápido possível para poder, no ano seguinte, fazer isso de novo. Isso não é muito... é um traço ecológico da vegetação de Carajás que não tem nas cangas tem de forma muito mais discreta nas cangas do quadrilátero. Em outras palavras, é um ambiente muito diferente. Não aquela hipótese que você falou aí de compensar empreendimento, supressão de áreas de canga no quadrilátero e preservar em Carajás é um tremendo absurdo, no meu ponto de vista. É inconcebível, isso não pode ser considerado de forma alguma. Porque as espécies não têm nada a ver uma com a outra. Você não vai, em termos de conservação de espécies, não vai atingir os objetivos. Em termos de conservação de ecossistema, não vai atingir o objetivo. São ecossistemas completamente diferentes. Eu acho absurdo. E nenhuma das duas é mais importante do que a outra. Eu acho que tem que ter um planejamento para conservação de uma área mínima, que não seja mínima, né? Que é uma área, eu falo mínima assim, a partir daqui não pode avançar, né? Tem que ter um planejamento nas duas áreas. Eu vejo que as cangas do quadrilátero, pelo histórico mais antigo de exploração de minerais, estão um pouco mais degradadas atualmente. Mas, por outro lado, os empreendimentos em Carajás estão atualmente em um ritmo muito forte. O polo minerador está passando para aí, né? Antes Minas Gerais liderava, agora parece que Carajás tá liderando aí a corrida da mineração, né? Tem um empreendimento há pouco tempo que já está em operação em Carajás, que chama S11D. É um bloco, é o bloco D, é uma serra que é dividida em 4 blocos. Então um dos blocos dela foi licenciado para extração de minério. Um minério de altíssima pureza, fácil de acessar. Então e eu acho que, se eu não me engano, não é muito a minha linha também, mas eu já ouvi isso de pessoas que trabalham na área, que é o maior empreendimento de minério de ferro de exploração mina a céu aberta do mundo. Então as coisas aqui estão
estão correndo bastante aqui com mineração. O que a gente falou do tempo, né? O tempo da economia é um pouco diferente do tempo da pesquisa, né? A gente tem que saber lidar com isso e tentar adequar ao máximo, né? Para não perder informação que às vezes a gente nem sabe que existe essa informação, né? Como você mesmo falou no seu projeto de pesquisa aí, vocês encontraram várias espécies, até gêneros novos numa área que já tem estudo relativamente aí há algum tempo, né? Tem muitos relatórios de impacto ambiental, tem vários, mas a lista de espécies é sempre a mesma. Se a gente for ver, quase um índice grande daqueles nomes são identificações erradas. As espécies endêmicas e ameaçadas em geral não estão naqueles relatórios porque é difícil de encontrar, porque o profissional não teve tempo de buscar as identificações corretas e tal. E muitas vezes isso passa, né? E dificulta cada vez mais o nosso objetivo de conservação, né? Essa questão dos relatórios, né? Dessa pressa, de profissionais não tão bem qualificados, ou até mesmo a falta de procura por profissionais qualificados, né? Como você mesmo disse, em botânica, praticamente tem taxonomista em todos os grupos, né? Então não seria um caso de não ter um profissional para responder tal dúvida, se é uma espécie nova, qual espécie é, né? Não, então perfeito, Pedrinho. Sim. Continuando aqui, então, já que a gente começou a dar toques aqui do que poderia ser feito, do que não deveria ser feito, para quem está nos assistindo e gosta da taxonomia, ou até já começou aí, né, aos trabalhos taxonômicos, você teria algumas dicas, ou uma dica que seja, né, para essa pessoa que está querendo ser um taxonomista, que possa aí influenciar na capacitação dela? Qual que seria essa dica que você daria aí para o Pedro Viana no primeiro período aí na UFMG? Olha, são várias dicas. Eu vou tentar resumir aqui em alguns pontos principais que eu acho importantes. Primeiro, a base de tudo, eu acho que a base de o que move todo cientista, né, taxonomista ou não, é a curiosidade. Então, se você tem curiosidade em querer classificar as plantas ou qualquer outro grupo biológico, né? Se você tem curiosidade em buscar informações, se você gosta de ir no mato e ver as plantas lá e saber quem são elas, quem são os grandes grupos e tal, a primeira dica é que eu dou que você, então, nesse caso, vá com tudo para a carreira de taxonomista, tá? Porque muita gente vai seguindo muito o que o orientador sugere e tal, mas não tem muito afinco, muita afinidade pelo grupo. Em geral, essas pessoas podem ser super competentes, mas elas não vão ser muito felizes. Então, eu sugiro que, se você tem essa ânsia de conhecimento, de classificação dos grupos de bicho, de planta e tal, invista na carreira de taxonomista. Você tem muitas chances de ser feliz e ser bom de serviço. Depois, o primeiro tema que a gente abordou aqui na nossa conversa, não basta saber nome de planta, né? O taxonomista não é ir para o mato, vai com alguém que já conhece os nomes, anota os nomes e começa a decorar nome de planta. Você não é um taxonomista, né? Isso definitivamente, isso é um trabalho técnico, tá? Aliás, tem técnicos excelentes aqui na Amazônia, que são chamados de parataxonomistas ou parabotânicos, que identificam plantas muito bem, mas eles não têm uma carreira de pesquisador, eles não fazem pesquisa. Eles absorvem do conhecimento feito por taxonomistas e aplicam ele. São trabalhos de técnico. Então, identificar planta é um trabalho técnico, né? Tá, então para isso tem que ter muito estudo. Você tem que estudar desde as obras originais das espécies. É muito importante saber buscar essas informações. Quando a gente tem um binômio, um nome científico, a primeira coisa que eu penso é onde que ele foi publicado, se ele foi publicado corretamente, se atendeu aos requisitos do código de nomenclatura e tal. Então, essa visão crítica da taxonomia, dentro dessa linha metodológica, né, que a gente trabalha, é muito importante. Então, é muito importante que haja muito estudo nos trabalhos de taxonomia. Tentar entender a história de classificação, tentar entender as metodologias de trabalho, taxonomia morfológica, saber da filogenia molecular também, como que ela impacta na classificação, né? Hoje a gente
as classificações e as circunscrições de gêneros, famílias e grandes grupos é essencialmente baseada em clados, né, num contexto evolutivo. Então, sem a visão evolutiva, sem uma filogenia para a gente poder amparar a classificação das espécies, não tem jeito de trabalhar. Então, uma dica é muito estudo e fique antenado em todas as metodologias que são usadas em acessório à taxonomia. Isso é muito importante. Não ficar muito bitolado só naquela questão de dar nome para as plantas. Outra coisa que é muito importante, muito herbário. A base de todo taxonomista de plantas é um herbário. Muitos querem fazer um trabalho só olhando literatura ou só vendo foto de planta, ou às vezes só indo para o mato. Não. O herbário é onde tem material bem identificado por especialistas, as informações organizadas. Você vê um leque taxonômico gigante no mesmo espaço, as plantas organizadas em gêneros, organizadas em famílias e etc. Então, o herbário é a casa do taxonomista. E também que não seja um taxonomista só de herbário, né? Tem que ir muito para o mato, tem que procurar as plantas, ver as plantas vivas, coletar a planta. Então, a dica que eu dou, tenha uma visão geral, estude muito, né? Muito herbário e muito trabalho de campo. Tá? E esse trabalho de campo não é só ir para o mato e fotografar a planta e pôr em rede social no Facebook, não. É ir para o mato, coletar a planta, herborizar, procurar a bibliografia melhor para a identificação daquele material e tombar ela em um herbário. Esse procedimento vai trazer muita aprendizagem. Né? Não, perfeito. Acho que essas duas dicas aí mata a charada aí para um bom taxonomista, né? Legal demais, Pedro. E aí, mais uma curiosidade minha também, eu nunca conhecia a região norte do país. Acho que ano que vem eu tenho que fazer uma visita para vocês aí. Mas qual que é a sua percepção, né, agora que você é um pesquisador, né, do Museu Paraense de Bild, e está concentrado basicamente seus trabalhos aí na região norte, quais as principais demandas em relação à botânica que a gente tem aí na região norte? Ainda é a questão de descrição de espécie? Como é que é o meu trabalho aí? Pois é, quando eu vim para cá, meu plano era continuar a minha linha de pesquisas que eu desenvolvi no doutorado. Né? Em geral, é a nossa referência na nossa formação, que foi com taxonomia de revisão taxonômica de um gênero de bambus. Né? Então, eu queria continuar com taxonomia de bambus, filogenias, aprofundar no conhecimento desse grupo, que na Amazônia é muito pouco conhecido. Tem muitos bambus aqui, vários gêneros endêmicos, e a gente não sabe muito sobre as afinidades desses grupos. Eu vim com esse plano, vai ser meu projeto inicial aqui, a partir daí eu abro o leque para outras oportunidades. Foi inclusive meu projeto apresentado no concurso que eu fiz para cá. Mas depois que eu cheguei, a gente tem uma noção in loco, né, bem mais realista das necessidades da região e da instituição, etc. Eu percebi claramente, só vendo materiais em herbário, que a flora da Amazônia, já sabia disso, mas quando a gente vem, a gente assimila a história. Que a flora da Amazônia é muito pouco conhecida. É uma lacuna de conhecimento florístico absurda que existe aqui no Brasil. Né? Alguns naturalistas passaram por aqui no século XIX, tá bom? No final do século XIX para o início do século XX, aqui em Belém, alguns botânicos importantes desenvolveram pesquisas pioneiras aqui, o Jacques Huber, o Adolfo Duque, etc. Mursa Pires depois fez um trabalho importante aqui a partir de 1945 para 1950. Ao mesmo tempo, no INPA, mais ou menos nessa época, começou a ter um incentivo
de botânica, começou a haver iniciativa, principalmente em colaboração com alguns jardins botânicos dos Estados Unidos, desenvolveu-se um grande projeto aqui sobre a flora amazônica e tal, mas ficou por aí. Enquanto que em outras regiões do Brasil, como na Mata Atlântica, no Cerrado, na cadeia do Espinhaço, foi lá que se concentrou a grande massa de botânicos formados dentro do Brasil, né? E por isso que essas regiões hoje são bem conhecidas, né? Apesar que cada mês sai uma espécie nova da Mata Atlântica, uma espécie nova da cadeia do Espinhaço e por aí vai. Mas já é uma região muito mais bem conhecida que a Amazônia. Então, quando eu cheguei aqui, entendi mais ou menos esse contexto, né? A maior floresta do mundo, tropical do mundo, em processo muito acelerado de devastação, a pecuária e madeireira avançando no sul do Pará, no Mato Grosso, em Rondônia, até mesmo no Amazonas. E é uma coisa muito triste a gente ver o desmatamento da Amazônia hoje. E dá para perceber que a Amazônia definitivamente não é homogênea, como muita gente pensa, de jeito nenhum. A Amazônia é riquíssima. Espécies de árvores é uma coisa de louco. O tanto de árvore que tem, o tanto de leguminosa que tem na Amazônia. Nossa, o tanto de lecistidácea, de sapotácea, é uma coisa muito rico. E é muito mal conhecido. Então, quando eu percebi esse panorama, eu cheguei, não vou me dar o luxo de estudar taxonomia, só taxonomia de bambus aqui. Apesar que é um grupo pouco conhecido aqui também. Eu vou abrir meu leque, vindo de volta com a minha formação inicial e tentar ter um caráter mais generalista, tentar atuar com vários grupos de plantas. Mas, claro, a minha referência em especialidade é gramíneas, mas hoje eu oriento alunos de mestrado e doutorado com várias outras famílias de plantas, né? Eu oriento alguns com gramíneas, é claro, mas oriento com apocinácea, com melastomatácea, com asterácea e por aí vai. Eu acho que a necessidade que a gente tem hoje aqui é realmente documentar o mais rápido possível a nossa flora. Então, meus esforços hoje são basicamente todos drenados nesse objetivo, que é documentar a flora e sim descrever espécies novas, que eu chamo de prospecção taxonômica, é achar espécies novas tanto em herbários quanto na natureza. Isso move um pouco essa vontade de trabalho. E tem uma certa, como que fala, aquela adrenalina de caçador, que eu imagino que pessoas que gostam de caçar ou pescar têm. Eu e vários colegas taxonomistas têm em buscar plantas diferentes no mato. Então, isso move um pouco a nossa carreira. E na Amazônia é um lugar para isso. Então, tem muita coisa para trabalhar aqui. Então, hoje a minha linha de pesquisas, eu mantenho a minha linha de pesquisas com alguns alunos atuando em taxonomia e filogenia de gramíneas e bambus, né? Mas o meu tempo é quase todo, não quase todo não, mas muito envolvido com taxonomia de vários outros grupos, com trabalho em herbário e etc. Legal demais, Pedro. Você falou uma coisa aqui que veio na minha cabeça. Você disse que você chegou aí com uma perspectiva de linha de pesquisa e quando viu a realidade, vamos dizer assim, você teve que abrir seu leque e falar, não, acho que aqui o mais necessário é isso daqui, né? Então, pensando, né, que o Brasil é mega diverso, mega geodiverso, né? Quando a gente pensa em região norte, região sul, sudeste, nordeste, cada uma tem sua característica ali bem peculiar, né, tanto de ocupação do solo quanto de fitogeográfica, né, fisionômica e tal. Cada um vai ter o seu impacto antrópico específico, né? A região norte aí, né, na Amazônia, principalmente, tem impactos antrópicos específicos. Aqui na região sudeste nós temos outros. E olhando toda essa diversidade aqui, provavelmente nós também temos diversidade científica, né? Vários pesquisadores que se aperfeiçoam na sua região, né? Pesquisadores que se dedicam na região sudeste, na região norte.
E a minha pergunta, né, a minha dúvida, a minha curiosidade é a seguinte: como que fica essa conectividade entre os pesquisadores, entre os cientistas? Existe essa conectividade? Por exemplo, o pessoal da região norte, eles também se preocupam em saber quais as demandas dos pesquisadores da região sul, para ver se consegue fazer um intercâmbio de método, né, de discussão. Isso acontece só nos encontros, em congressos. Como é que fica essa conectividade dos pesquisadores aí no Brasil? Foi interessante essa questão. Historicamente, a Amazônia foi um pouco a região norte, que foi um pouco deixada de lado, assim, por pesquisadores do Brasil, né? Foi quando eu ressaltei que grande parte dos pelo menos eu vou falar especificamente da área minha de taxonomia vegetal, né? Grande parte dos botânicos formados ficam do Nordeste para baixo, né? Mas eu acho que atualmente a gente tem um panorama bem mais positivo nesse sentido. Primeiro, a gente tem meios de comunicação muito eficientes hoje, que a gente está podendo, por exemplo, fazer uma entrevista aqui à distância. Eu em Belém do Pará e vocês em Belo Horizonte. Então, isso facilita bastante a comunicação. Tá? E toda essa tecnologia que está à disposição da nossa comunicação também ajuda, como que fala, na socialização das informações científicas. Especificamente dos acervos botânicos, os herbários, por exemplo, que são a fonte do conhecimento taxonômico, né? Todo nome de planta tem pelo menos um material tipo em algum herbário. E se não tiver, aquele nome não é válido, por exemplo. Então, a gente hoje tem uma iniciativa muito interessante, muito forte, que é de digitalizar os acervos botânicos do Brasil e integrá-los numa plataforma única, né? Que, na verdade, hoje no Brasil tem duas iniciativas paralelas, que é uma história bem engraçada, mas eu não vou entrar em detalhe, mas que as duas ajudam muito e cumprem o objetivo. Que uma é, quem não conhece, o Species Link, né? Que tem uma base de dados não só de herbários, mas de vários grupos biológicos, que compreende os dados de acervos do Brasil e muitos deles com imagens das essicatas, que já ajuda muito a comunicação entre os pesquisadores. E mais recentemente é uma iniciativa do governo, que é o CIB-BR, que é um sistema de informação da biodiversidade brasileira, com objetivos um pouco semelhantes ao Species Link, mas que também está disponibilizando dados de acervos do Brasil e principalmente acervos que não estão no como que é, gente? Species Link. Então, esses dados, se a gente tem um panorama com os dados integrados de acervos em uma ou duas, poucas outras plataformas que existem, a comunicação científica na linha de taxonomia fica muito mais fácil. Tá? Muito mais. E muito do avanço nesse processo de digitalização dos acervos foi decorrente de uma iniciativa que eu considero histórica, que está em andamento no Brasil, que é a Flora do Brasil 2020. Não sei se todo mundo que está assistindo já ouviu falar desse grande projeto, que hoje é coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e com participação de pelo menos 700 botânicos taxonomistas envolvidos na elaboração dessa flora. Ela é basicamente a elaboração de um estudo taxonômico monográfico, né, que vai permitir a identificação das espécies, acompanhado de descrições morfológicas e ilustrações. É a elaboração de uma flora dessa forma para todas as espécies do Brasil e disponível online. Então, é uma coisa que para a flora do Brasil, que é a mais rica do mundo, a gente tem a flora mais rica do mundo, né? Sendo organizada tocada no Brasil, principalmente por pesquisadores brasileiros, e todos envolvidos nesse mesmo objetivo, é uma coisa que a gente tem que ter um privilégio de estar acontecendo no Brasil. Porque
Porque muitas vezes a comunicação entre pesquisadores, a integração dos trabalhos entre eles é muito difícil, né? Muitos pesquisadores são muito excêntricos, não gostam de trabalhar sozinhos, não se relacionam com outras pessoas porque tem problemas pessoais, etc, etc. Mas na Flora do Brasil a gente vê praticamente todos os taxonomistas ativos do Brasil envolvidos com esse grande projeto. Beleza demais, Pedro. Continuando então essa linha de raciocínio de pesquisadores, professores, você passou no concurso para ser pesquisador, não é isso? Isso. Então, queria ver a sua opinião, né, porque a maioria dos concursos que nós temos nas universidades aqui no Brasil, o candidato que passa, ele tem que ser professor, tem que ser pesquisador, tem que ser gestor ali, administrador, tem que fazer praticamente tudo ali. E, na minha opinião, eu não sou amigo desse caso, mas pelo que eu vejo, converso com muitos deles, é que isso prejudica todas essas vertentes. Ele não consegue se dedicar à pesquisa, às vezes não consegue dar uma aula que ele gostaria de dar, porque ele tem outras funções. Então, você acha que esse tipo como é que eu posso falar, de seleção, né, para um candidato ser tudo isso, ela pode prejudicar, né, o trabalho profissional e aí prejudicar, assim, a conservação, né, no Brasil? Olha só, realmente eu fiz um concurso naquele molde acadêmico de universidade, né, fiz uma prova escrita, teórica, né, sobre um ponto sorteado, apresentei um projeto de pesquisas, fui arguido na prova escrita, no projeto de pesquisa, apresentei uma aula sobre um tema, apresentei um memorial sobre a minha carreira e por aí vai. Esse concurso abordou principalmente a minha produção científica e minha carreira acadêmica. Em momento algum ele considerou minha experiência em administração ou minha experiência em lidar com recursos humanos e de comunicação e etc. Comunicação até que sim, porque tem uma ligação com a produção científica, acaba que... Mas enfim, aí depois que eu entrei aqui, eu pensei, maravilha, trabalhar com pesquisa, vou ser pesquisador. Em aula eu só dou se eu quiser dar na pós-graduação, se eu quiser não envolver com pós-graduação e fazer só pesquisa. Eu tenho essa autonomia, etc, etc, etc. Mas aí o que aconteceu não foi bem isso. Eu cheguei aqui, nos primeiros meses e tal, realmente eu tive uma ótima liberdade, eu não tinha atribuição administrativa nenhuma. Eu trabalhei muito em herbário, consegui escrever um tanto de artigos que estavam engavetados, etc. Mas aí foram aparecendo as demandas institucionais, né, que se espera de todos os pesquisadores da instituição. Por exemplo, eu fui convidado para assumir a curadoria do herbário aqui do Museu Guild. É um herbário grande, de mais de 200 mil essicatas, grande em termos de Brasil. Com vários funcionários vinculados ao herbário, técnicos e outros pesquisadores também, que totalmente envolvidos com o herbário. E eu tinha que, além de exercer o meu conhecimento sobre curadoria de coleções, que eu aprendo a cada dia, eu tinha também que saber gerenciar pessoas e estabelecer planos de trabalhos para cada uma delas e tal, que é uma coisa totalmente nova para mim. Cobrar das pessoas é uma coisa que eu não sou tão bom. E estabelecer um plano integrativo de trabalho, um fluxograma de atividades dentro do herbário, aquela coisa toda que eu não tinha essa experiência. Não tinha, mas foi um aprendizado muito interessante. E tudo bem. Paralelamente, eu assumi outro projeto aqui, que é o de digitalização da coleção e disponibilização desses dados no CIB-BR. Então, que envolvia também muito trabalho administrativo. Eu tinha que administrar a coisa para a coisa funcionar.
O conhecimento que eu tenho sobre os grupos taxonômicos e de biologia, de evolução dos grupos, não significou nada essa hora, nesse projeto. Um projeto importantíssimo, muito importante, sabe? Tá, isso já ocupou uma grande parte do meu tempo. Aí depois a gente começou a articulação para esse projeto da Flora de Carajás, que eu assumi a coordenação pelo Museu Guild também, né, juntamente com a professora Ana Maria Juliette, que está aqui em Belém, pelo Instituto Tecnológico Vale. A gente está coordenando esse projeto. E, basicamente, coordenar um projeto grande com envolvimento de quase 70 colaboradores é trabalho administrativo. Claro, eu falei, eu vou fazer alguns estudos de algumas famílias, de gramíneas, de outras famílias, que eu quero fazer a parte científica e tal. Mas isso fica sempre se der tempo, sabe? Eu tenho ido muito menos a herbário do que eu gostaria atualmente, mas eu acho que é uma fase, né? Eu outro dia estava refletindo muito sobre isso. Eu queria tanto ir mais para campo, ter mais tempo em estudar as plantas, em ver coisa que na pós-graduação eu tinha totalmente. Na pós-graduação foi a fase que eu mais tive a minha cabeça focada especialmente para pesquisa, né? Mas, voltando na reflexão que eu tive, eu comecei a perceber tentar fazer um levantamento na minha área dos pesquisadores e professores bem-sucedidos na carreira. O que é bem-sucedido é uma coisa muito relativa, né? Na minha concepção, bem-sucedido é o cara que trabalha e produz conhecimento e é feliz, né? Mas nas avaliações da CAPES, de pós-graduação, de bolsa de produtividade, do CNPq, currículo Lattes e número de projetos aprovados, número de artigos publicados, esse tipo de métrica que é usada no ranqueamento de cientistas, né? Eu estava vendo os mais produtivos na minha área, quase todos eles são extremamente hábeis na parte administrativa e se envolvem com isso, estão no CNPq, estão colaborando na Sociedade Botânica do Brasil, organizando os grandes eventos, avaliando projetos de outros pesquisadores e tal. Mas, coincidentemente, as pessoas que mais se envolvem com a parte administrativa, elas que têm uma produtividade científica maior. Eu fico, então hoje fazer ciência é você ser um bom administrador, né? E envolve administração de alunos também, não é administração de alunos, mas orientação de alunos e uma visão mais ampla de projetos e tal. Hoje, essa reflexão minha me trouxe uma noção de que ser pesquisador, claro que o cerne de tudo é a pesquisa e o conhecimento científico, mas sem a gente ter uma noção de saber administrar as coisas, administrar o ambiente ao nosso redor, é difícil. Hoje, pelo menos o meio acadêmico hoje não absorve pessoas que só querem fazer assim, só querem produzir ciência e tal. De certa forma, eu considero isso infelizmente, né? Eu não acho isso tão legal. Eu ia achar tão bom se tivesse um assistente de administração para me dar apoio em um desses grandes projetos, como o de Carajás, por exemplo. Ia ficar muito feliz. Uma pessoa formada naquela área, sabe? Se tivesse profissionais especialistas em dar esse tipo de auxílio, inclusive no corpo de funcionários públicos nas instituições públicas, por exemplo, seria muito bom. A gente tem um secretário na botânica que fica no nosso departamento, super eficiente, trabalha super bem, mas ele despacha questões gerais de organização do departamento e tal, mas da pesquisa de cada pesquisador. É o pesquisador que tem que organizar e administrar toda ela. A realidade atual é essa. Eu ia achar ótimo se eu tivesse mais tempo para me envolver com as plantas propriamente ditas. Não demais. Foi uma frase, acho que
resume muito bem ali todo esse seu raciocínio aí, que você entra ali no centro de pesquisa, mas o pesquisador, propriamente dito, não entra, provavelmente, né? O pesquisador Pedro Viana, provavelmente ele não está sendo utilizado, vamos dizer assim, essa palavra, utilizado da maneira mais eficiente do seu conhecimento, né? Pode saber. Não. Mas é um aprendizado gigante, cada fase da nossa carreira a gente aprende algumas coisas. Uhum. Não é que eu reclamo disso, eu gostaria sim de ter mais tempo envolvido. Não, eu concordo, eu acho que não é questão de ter reclamar, é questão de ser eficiente, né? Uma vez que eles pediram se pede um pesquisador ou um professor, né, e dá outras demandas para ele, demandas que, por administração, não existe faculdade de administração. Você aprender isso na marra, né, às vezes você nem faz uma boa administração. É claro, você não... Exatamente, às vezes você comete erros, eu já cometi vários erros na minha carreira e muitos decorrentes de não saber administrar De não saber, exatamente. Mas é isso, né? Eu acho que fica um toque se tiver alguém assistindo a gente que possa interferir em alguma coisa aí. Acho que é um bom conselho, né? Um pesquisador, um professor, né? Se dedicar muito ao que ele sabe, ao que ele se dedicou aí 10, 15 anos, e essas coisas aí de administração, de gestão de pessoas, que se contrate pessoas para fazer isso, né? Eu acho que é mais racional assim, mais efetivo, né? Todos ganham aí, né? Perfeito. Exatamente. Receber um salário de pesquisador sendo que poderia ter uma pessoa uma formação mais específica para resolver essas questões. Perfeito. Olha, legal demais, Pedro. Nossa conversa está fantástica, estou aprendendo muito aqui, tenho certeza que quem está nos assistindo está aprendendo muito também. E para ir fechando, né, nossa conversa, sei que seu tempo é precioso, você tem algumas indicações para quem está nos assistindo e gostou dessa nossa conversa, né, de botânica, taxonomia, pesquisa, indicações de livros ou sites para que ela possa aí se aperfeiçoar, se capacitar, né, um pouco mais além dessa conversa que por si só já é uma grande capacitação? Tem algumas sugestões, sim, de fontes de busca de dados que podem ser muito úteis para quem vai trabalhar ou utiliza da taxonomia como ferramenta de trabalho. Tem a primeira... Eu vou passar alguns sites somente, porque já que a gente está falando de tecnologia aqui, já tem informação demais e para iniciar, eu acho que tem informação suficiente para a gente compartilhar aqui com o pessoal. Tem um site que é mantido por um pesquisador do Jardim Botânico de Missouri, que é especificamente sobre filogenia de angiospermas. Esse site ele mantém atualizado frequentemente toda a classificação e a taxonomia das angiospermas. A classificação em ordens, quais famílias compõem quais ordens, quais as sinapomorfias daquelas famílias, quais os gêneros que estão circunscritos naquela família e etc, etc e tal. Então, é uma base que eu utilizo muito para aulas, por exemplo, para se atualizar na classificação das plantas que está em pleno crescimento. Por exemplo, hoje mesmo aqui a gente viu que o pau-brasil foi para o gênero pau-brasília. Então, eu me baseei nesse site para, quando você me perguntou, eu cheguei, não sei para onde foi não. Mas aí eu fui lá e consultei logo. Inclusive foi uma publicação desse ano, tem muito pouco tempo. O site chama Angiosperm Phylogeny Website. A gente simplesmente AppWeb no Google vai direcionar para ele. Então, essa é a fonte de informação que eu considero mais precisa e mais atualizada sobre classificação das angiospermas. Tá? Inclui filogenias continuamente atualizadas dentro dos sistemas do APG, do Angiosperm Phylogeny Website, Angiosperm Phylogeny Group. Então, é
é a base de dados que eu me baseio principalmente para me atualizar sobre classificação das angiospermas. Tá? Sobre a flora do Brasil, é um site que também é o primeiro site, está nos meus favoritos aqui, que mantém a lista da flora do Brasil atualizada. Na verdade, essa lista foi congelada em 2015, quando iniciou-se um novo projeto, que eu já comentei sobre ele, que é a Flora do Brasil Online 2020. Tá? Então, esse site chama Flora do Brasil 2020. Tá? Que, na verdade, está hospedado no site floradobrasil.jbrj.gov.br. Tá? Nesse site a gente pode fazer buscas com vários filtros por grupos de plantas, angiospermas, samambaias, briófitas, algas, etc. Filtros por família, gênero, por espécies, por biomas, por região, se é endêmico ou não do Brasil, por forma de vidas, etc. A gente tem uma busca muito precisa e muito atualizada, informações muito confiáveis, porque foram feitas por um grupo gigante de especialistas, né? Então, se a gente quer saber informações sobre flora do Brasil, sobre distribuição de espécies do Brasil, sobre quais espécies que tem em determinado estado, quais espécies de um grupo de planta que tem num determinado bioma, etc., a gente consegue fazer buscas muito rápidas e muito eficientes nesse site. E eu atesto que eu dou atestado de qualidade nesses dados, tá? Que eu acompanhei grande parte desse procedimento, da construção desses dados, faço parte do comitê desse projeto hoje, e ele é feito com muita dedicação por vários especialistas. Então, as informações lá não estão erradas. Alguns grupos estão incompletas, principalmente em distribuição geográfica, mas não tem nada errado lá. Então, é muito útil. Então, já falei sobre a classificação das angiospermas, a flora do Brasil. E uma dica que eu queria dar, que tem a ver com esse tópico também, é o uso de internet e fontes de dados de herbários para auxiliar na identificação de plantas. Tá? Tem vários procedimentos que a gente usa para identificar plantas. Vamos supor, a gente coletou uma planta no mato, herborizou e quer dar um nome certo para ela. Tá? Uma coisa é você procurar um especialista naquela família, que pode não ser colega seu, pode não estar na sua instituição, pode estar longe e tal. Uma opção é pedir ajuda para um especialista. A outra é buscar literatura taxonômica pertinente daquele grupo e meter as caras na taxonomia e tentar correr uma chave de identificação, etc. Queria dar mais uma dica de fontes de dados que vão auxiliar na identificação de plantas. Né? Tem vários recursos na internet, chaves interativas, acesso a floras online e tal. Mas o que eu mais uso e o que eu acho que é o mais eficiente, claro, todas as ferramentas são úteis, mas são as bases de dados de herbários, principalmente de materiais tipo de espécies, disponíveis online. Né? Então, tem uma base de dados que concentra vários tipos de vários herbários. Eu sempre acesso elas, que é o site do Global Plants Initiative, que é na base de dados do JSTOR. E nesse site é um repositório de dados de vários herbários que submeteram imagens em alta resolução dos materiais tipos do seu acervo inteiro, né? E que estão disponíveis para consulta. Então, esse site do Global Plants é muito útil para ajudar a identificação de plantas. Se você tem uma suspeita que aquela espécie que você coletou é uma Camecrista mucronata, por exemplo, você não tem certeza, não tem a confirmação de especialista, você usou uma literatura taxonômica e a chave te guiou até esse nome, mas você não tem certeza, em vez de você ir num acervo físico para ver um material identificado por especialista e fazer aquela comparação,
você pode, pelo seu computador, acessar o material tipo dessa espécie, que vai estar hospedado lá em algum herbário que compartilhou esses dados, e ver em detalhes. Você pode dar zoom, ver os tricomas da planta, medir os tricomas com a ferramenta dele, que vai ser muito, eu acho, muito mais prático, muito mais acessível, e também vai preservar melhor os acervos botânicos lá, que vai evitar o manuseio e tal. É para manusear, mas quanto menos, melhor. Então essas bases de dados online são muito importantes. Especificamente para a flora do Brasil, eu recomendo o Global Plants, né, que está hospedado no plants.jstore.org, tá? E muitos sites institucionais de vários herbários. Por exemplo, os dados do Jardim Botânico do Rio estão no site do Jardim Botânico do Rio, na base de dados dele. Os dados do Herbário de Paris, que tem muitas coisas do Brasil, estão disponíveis na base de dados do Herbário de Paris. O de Nova York, por aí vai. O Herbário do Missouri, Botanical Gardens, também. O do Smithsonian, nos Estados Unidos, também tem o site dele. Então é saber buscar essas bases de dados de herbários e procurar uma imagem em alta resolução do tipo daquele nome que você suspeita. Então, essas instituições que eu referi aqui agora são as que concentram o maior número de materiais tipos da flora do Brasil. Então, eu recomendo que esses sites sejam consultados antes da gente querer ir para um herbário e ver o espécime fisicamente, né? Mas, claro, que um herbário é muito importante nesse processo também. Não substitui o herbário, tá? É só um complemento. E queria também divulgar que vai estar, até o final desse ano vai ser publicado, ainda não está publicado, mas já que vai ser um recurso online, disponível também, mas divulgar o trabalho que a gente está fazendo, que se a pessoa for trabalhar na área aqui, vai ser muito útil também. Que vai sair até o final desse ano o primeiro volume de publicações da Flora de Carajás, que é um grande projeto que a gente está conduzindo aqui. Vão ser publicadas aproximadamente 50, a gente tem duas monografias ainda que a gente não sabe se vão ficar prontas a tempo, mas 50 e poucas monografias taxonômicas por família sobre a flora da canga de Carajás. Vai ser publicado na revista Rodrigues, um volume especial, que até o final do ano vai estar disponível online para consulta. Então vai ser um recurso muito útil para quem quiser identificar plantas das cangas de Carajás. Tá? Não vai usar isso para identificar a planta das cangas de Minas, não, porque vai identificar tudo errado. Não, legal demais. Então, é só ficar de olho aí no periódico aí e ver quando é que vai ser essa edição. A revista Rodrigues. Legal demais. Até dezembro desse ano sai. Senão eu vou ficar muito decepcionado. Chique demais. Estou pondo na minha mão no fogo aqui. Então vai sair. Não, vai sair com certeza. Ô Pedro, eu gostaria muito de agradecer aqui nessa nossa conversa, né, em nome da Bocaina, né, do Lucas aqui. Tenho certeza que a gente conversou hoje, tirou muita dúvida de muito pesquisador, de muito aluno que tem esse sentimento aí pela botânica, pela taxonomia. Você deu dicas aí fenomenais, importantíssimas, né, para quem está iniciando a carreira. E agradecer mais uma vez, cara, que eu sei que seu tempo aí, né, você falou um pouco aí das suas atribuições e conseguiu encaixar aí mais um tempinho para participar dessa conferência. Então, muito obrigado mesmo, viu? Que é isso, é um prazer enorme poder trocar essa ideia com vocês e ter essa conversa aqui. Estou com muita saudade de todo mundo também. Então, é uma oportunidade da gente conversar também e manter os assuntos em dias, mesmo que formalmente. A gente está adiantando algumas conversas que a gente vai ter no fim do ano, quando a gente se encontrar para tomar uma cerveja. Com certeza. Também, igual você está aí ansioso por sair na Rodrigues, estou ansioso por essa conversa nossa aí no final do ano. Beleza. Um abração aí para todos. Obrigadão. E pessoal, então vamos encerrar aqui mais uma conferência da nossa segunda Conferência Nacional de Biologia e Conservação. Hoje conversei aqui com o pesquisador botânico, biólogo Pedro Viana,
trabalha lá no Museu Emílio Beuth. Espero que vocês tenham gostado muito e aprendido muito com essa conversa. Então, até uma próxima conferência e um grande abraço.